Olá, meu nome é Lucas. Juntamente com a professora Vivian, eu vou estar ministrando os componentes curriculares de Matemática, Física e Química, aqui no cursinho Popular Conexão. E o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar em Matemática é conjuntos, que é um conteúdo que cai bastante em concursos e cai também no Enem. E vai ser importante porque na próxima aula a gente vai falar sobre os conjuntos numéricos. Lá a gente vai falar sobre mínimo múltiplo comum, frações, algumas propriedades, como dividir com vírgula. Então, algumas operações que vão ser importantes que a gente lembre para que a gente aplique em si em outros conteúdos, como trigonometria, funções e etc. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é um conjunto. Um conjunto é uma coleção de objetos, uma coleção de elementos. Então, por exemplo, as vogais A, E e O, U é um conjunto das vogais. Sei lá, conjunto dos meus colegas. Então, Joãozinho, Paulo, Ciclano são meus colegas. Conjunto de brincos que eu tenho. Eu tenho esse, aquele. Enfim, é uma coletânea, é um conjunto, como o próprio diz, é uma coleção de algo. Claro que a gente vai estar tratando aqui geralmente de números. Por isso, vai ser um conjunto numérico. Um conjunto ele é indicado sempre pela letra maiúscula. E os elementos que o compõem com letras minúsculas. E ele vem entre chaves, que é, deixa eu ligar aqui o ponteiro, que é esse sinal aqui. E ele pode ser separado com vírgula ou ponto e vírgula. Eu aqui vou estar representando sempre com vírgula. Então, aqui nós temos o conjunto de elementos, o conjunto A, quais os elementos vão ser a letra A, B e C. Outra forma de representar conjuntos, que é muito comum, é pelo diagrama de Venn-Euler, onde a gente vai estar um círculo, onde a gente vai colocar aqui o nome do conjunto, que é sempre maiúsculo, conjunto A, e os elementos que o compõem vão estar dentro desse círculo, A, B e C. Para a gente dizer que um elemento pertence, que ele faz parte de um conjunto, a gente utiliza esse símbolo aqui, que é um E. Então, por exemplo, nesse conjunto, C é um elemento que pertence ao conjunto A. Então, C, esse Ezinho, que é o símbolo de pertence ao conjunto A. Já D não pertence. O conjunto é só A, B e C, não tem D. Então, a gente faz o E com um tracinho, significando não pertence. A classificação dos conjuntos é bem simples. Um conjunto pode ser unitário, é quando só tem um único elemento, por exemplo, os números pares e primos. 2 é apenas o 2. O conjunto vazio é quando não possui elementos. A gente pode representar com esse zero cortado, ou com um conjunto de chaves vazio, significando que não tem nenhum elemento entre o representador do conjunto. Exemplo, são os números ímpares múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 vão ser 4, 8, 12, 16, vão ser sempre pares. Ou seja, número ímpares múltiplos de 4, conjunto vazio. Conjunto finito é um conjunto que tem um fim. Então, divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Um conjunto infinito é que pode ter N, pode ter infinitos números. Por exemplo, um múltiplo de 3. 0. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Eu posso ter, por exemplo, 10 vezes 3, que é 30, 20 vezes 3, que é 60, e assim vai, conforme eu querer. Dentro do conjunto, a gente pode ter um subconjunto. Por exemplo, se eu tiver um conjunto que eu vou chamar de, sei lá, K. Nesse meu conjunto K, eu posso ter os elementos A, B, C, 1, 2, 3. Então, eu vou ter um subconjunto de letras e um subconjunto de números. Por exemplo, aqui, eu tenho os dois conjuntos, A e B, onde A tem os elementos A, B e C, e B tem A, B, C, D. A gente pode dizer que A é um subconjunto de B. Por quê? Porque
A, B e C fazem parte de B. Então, a gente pode dizer que A está contido em B, ou que B contém A. Quando é contido, a gente vai ter a bundinha aqui voltado para o conjunto, que faz um subconjunto, que faz parte do outro conjunto. E quando o conjunto contém, daí essa parte abertinha. Geralmente se escreve assim. Então, por exemplo, B não faz parte de A, porque B tem um D. D não tem em A. Agora, A, B, C são elementos comuns a B, C. Então, todos esses elementos fazem parte de B também. Então, A, sim, está contido em B. O A é um subconjunto presente em B. Agora a gente vai para a parte principal, que é as operações com conjuntos. Aqui a gente vai ver nessa forma mesmo, com essa representação. Mas depois a gente vai ressaltar a forma mais usual, que costuma cair nos concursos e no Enem também, que é pelos diagramas de Venn. Então, a gente vai ter união ou reunião dos conjuntos, onde a gente junta os elementos. Então, se eu tenho os conjuntos x e y, onde x tem os elementos 1, 3, 5 e 7, uns ímpares, e y tem alguns pares, 2, 4 e 6, ambos são conjuntos finitos. Se eu juntar x com y, ou seja, opa, aqui está errado, tá? Em vez de A união com B, é x união com y. Esse U é o símbolo de união. Então, x união y vai ser adicionado todos esses termos. 1, 3, 5, 7 mais 2, 4 e 6. Ou em ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já a interseção de conjuntos é os elementos que têm em comum. Por exemplo, x e z. Aqui também, ó. Teria que ser x e y. X é 1, 3, 5 e 7, que eu representei aqui. 1, 3, 5 e 7. E aqui, vamos assumir que é y, 1, 5 e 10. Se a gente for ver, a gente vai ter que 1 e 5 fazem parte desse conjunto e desse conjunto também. Ó, 1 e 5, 1 e 5. Então, a interseção, que é o virado, a intersecção de x e y vai ser 1 e 5. A diferença dos conjuntos é o contrário da interseção. É os elementos diferentes. Então, por exemplo, x e y. 1, 3, 5 e 7. Y, 3, 5 e 7. Se eu for fazer x menos y, o que tem em x que não tem em y? 1. Se eu fizer a interseção no slide anterior, a gente ia ver que era 3, 5 e 7. Porém, agora o x tem um elemento que não condiz, que não é igual ao conjunto y. Então, a diferença de x para y é 1. Agora, se a gente pegar de y para x, não tem um termo diferente, porque y é 3, 5 e 7. E em x é 1, 3, 5 e 7. 3, 5 e 7 está contido aqui em x. Esses elementos também pertencem em x. Então, é um conjunto vazio. E cuidado, geralmente, a ordem da operação, a ordem que parece o primeiro conjunto, faz diferença. Se a gente representar pelo diagrama de Venn, a gente vai ter aqui, esse elemento seria x e esse y. O elemento que está aqui é os elementos que estão em comum a x e y. Os elementos que estão em x e que não estão também em y é essa parte aqui. Por isso que eu falo que é sempre o oposto que a interseção. Já os conjuntos complementares, o conjunto complementar é formado por todo elemento que não pertence ao conjunto A em relação ao B. Nada mais é que eu escrever esse C, Azinho, B, vai ser sempre o de baixo menos o de cima. Essa outra forma de representar, em outro termo, a gente fala que é um conjunto complementar. Porque se eu tirar o que está diferente, se eu tenho um elemento diferente, se eu acrescentasse, ele estaria complementando. Aqui vai ser a parte mais importante, porque eu vou fazer um outro vídeo também com exercícios resolvidos para a gente entender melhor isso, mas primeiramente a gente precisa entender
essas áreas rachuradas, essas áreas pintadas aqui. Então, como eu disse antes, a gente tem um conjunto A e um conjunto B. Essa parte que pertence a ambos os círculos é a interseção de A e B, ou seja, essa parte que vai representar o que tem em comum entre eles. Agora, se eu tiver três conjuntos, pode ver que o A é aqui, B é aqui e C é aqui. Essa partezinha é comum aos três. Então, é a intersecção de A, B e C. Vai ter exercícios onde a gente vai ter que ver uma certa quantidade que, por exemplo, gosta de A, B e C, ou que pertence a B e C, faz a disciplina A, B e C também. Então, é importante entender que a parte onde vai ser comum aos três, o que pertence aos três conjuntos, é essa parte. Então, se eu pegar essa parte, que é comum A e B, menos essa parte que é B e C, ou seja, a intersecção de A e B menos a intersecção de A, B e C, que é essa parte, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o constituinte do que faz A e B, ou seja, é comum a A e B e não é comum a C. Então, por exemplo, a gente vai ver que vai ter exercícios do tipo, foram entrevistados pessoas que gostam de caneta da cor A, B e C. Algumas só gostam da cor A, algumas só gostam de B, algumas gostam de C, algumas gostam de A e B, algumas gostam da cor A, B e C. Então, aqui seria as pessoas que gostam da cor A, B e C, ou seja, gostam de três cores, das três cores. Aqui aqui seria três cores mais duas cores. E se eu quero saber apenas quem gosta da cor A e B, vai ser então essa partezinha aqui. Porque aqui é comum A e B e não é comum a C. Não tem nada de C aqui. Então é bem intuitivo. É só pensar por área mesmo. Onde está cruzando, onde não está cruzando. Se essa área aqui, por exemplo, essa área aqui, só esse pedacinho, vai ser comum a B e C e não a C. Essa área aqui vai ser comum a A e C e não a B. E essa parte aqui, por exemplo, que não é comum a nada, vai ser somente C, que não tem a partezinha de A nem a partezinha de B. Então aqui estão as referências que eu utilizei para montar, tanto o referencial teórico, que eu já coloquei no Moodle, como os slides. E o próximo vídeo eu vou estar demonstrando alguns exercícios resolvidos para a gente deixar um pouco mais palpável e auxiliar vocês na resolução dos exercícios que eu vou estar colocando no Moodle também. Então era isso, espero que tenham gostado da primeira aula e até mais!